Olá a todos, como vocês estão? Mais um vídeo, da nossa saga aqui, continuação do edificação e explicação sobre o que é pecado, Num momento que estamos vivendo tantas afrontas à fé, com o propósito de destruir a família, destruir a fé cristã, ataques claros e objetivos, assim como ataques camuflados de supostas verdades, onde a mentira e o engano se tem mostrado de forma ampla a defraudar a verdade cristã. Apregam hoje, e pasmem, eu nunca criei verdadeiramente que chegaremos a um ponto desse. Eu sabia que a palavra tinha verdade, mas eu cheguei a duvidar verdadeiramente de que chegaremos a um ponto tão gritante de aberrações filosóficas e de ataques e de distorção da palavra, a ponto de dizerem que anjos não se casam, mas eles vivem orgias, comendo geleias reais, e que a criação ela não existe, Deus não cria, nós somos frutos de reprodução, onde alguns anjos vivem fazendo orgias, e alguns deles são até circuncidados, observem isto, tá? E nessas orgias, nós não somos praticamente nem filhos de Deus, nós somos netos de Deus, já que os seus filhos estão reproduzindo, ele logo se torna um pai de pessoas, ou de anjos, e Deus torna-se então avô desses anjos, O cúmulo da distorção a que chegamos. Jezabel, anjo circuncidado, a palavra diz, muitas das vezes, quando eu estava falando de Jezabel, porque houve um vídeo tentando refutar, e foi tão patético que eu nem vou me dar o trabalho de refutá-lo, de dizer que a Bíblia fala, a palavra fala, estudai a Bíblia, estudai a palavra, não se apartai do livro desta lei, mas eles dizem, estudai as abelhas. A revelação não é estudar a palavra, é estudar a abelha. Sabemos que a revelação é a Bíblia, e a Bíblia diz estude Bíblia, mas esses não, eles dizem estudem abelhas, É geleia real, que você não encontra versículo, o versículo diz uma coisa, mas diz não é isso que está dizendo, é outra coisa. Tanto em português como no original, você vai observar que nada daquilo que está sendo dito é dito na Bíblia, não são interpretações, são invenções filosóficas com sentido amplo de arrastar sua alma para o inferno, de coisas incabíveis, de que o Espírito Santo é a consorte de Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo é um Espírito separado, é um Espírito onde Deus projeta a sua essência e divide entre os filhos para que possamos ser divinos assim como Ele o é, porque assim como o Pai o é, assim o veremos e seremos semelhante a Ele, e para que sejamos isso, somente Deus tem essa capacidade, então Ele doa de si mesmo capacidades aos filhos para que sejamos semelhantes a eles. Sem essa doação nós somos nada, e sem a porção do Pai nós não temos vida, sabemos que seres viventes no céu são animais, e que eles falam, segundo a Bíblia, e que a cobra do Éden, a Nahash do Éden, era um ser vivente, estava no Éden, mas tudo que a Bíblia está declarando é uma mentira. O que vale é a minha narrativa. De forma que criaturas chegarão a ver meu canal. Eu não sei se é um canal, uma identidade fake, ou se é uma pessoa verdadeira, enviada por essas criaturas, e se foi enviado ao meu canal para vir discutir comigo é porque o canal está incomodando. Aí veio perguntar para mim, porque eu convidei a pessoa a se retirar, porque não foi convidada, porque para mim não importa a quantidade, mas sim a qualidade, embora eu deseje que essa palavra chegue ao maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas entendam a verdade. Mas, como eu falei, se apenas uma pessoa ouvir e isso lhe valer de mudança e transformação, já ganhei. Eu já estou no ganho, tá? Porque o que importa é ganhar almas para Deus. E eu convidei essa pessoa a se retirar, ela veio me questionar, se isso era quem se propõe a ensinar. Já falei, eu não sou pastor, tá? Eu tenho um pastor, eu não sou um pastor. Eu sou um estudioso da palavra, e aquilo que Deus me possibilitou é entender. Estou compartilhando
com vocês que estão aqui. Mas, primeiramente, eu me baseio em Deus. Não quero ser maior que o meu Senhor, mas ser semelhante a Ele, porque foi assim que Ele disse: não é o servo maior que o seu Senhor, mas seja o servo imitador de seu Senhor. Então, imitando o meu Senhor, eu vou deixar a palavra bíblica na tela, vou compartilhar com vocês, para que vocês acompanhem comigo, tá? Observem o que está na palavra, porque eu sou imitador do meu Senhor, tá? E assim como o próprio Senhor Jesus dispensou aqueles que não criam e não queriam nada com Ele, assim eu dispenso aqueles que são mentirosos, porque na palavra, dentro do questionamento que me foi feito, a pessoa disse que nem leu o que eu escrevi. Ou seja, a intenção ali não era entender, e sim criar discussão, ficar causando no canal. E se for causadores, eu vou realmente excluir, eu vou bloquear. E nem venham, estão convidados a não vir neste canal, tá? Aqueles que são seguidores de Satanás, seguidores da mentira. Aqui somente a verdade bíblica, né? Vamos ler o versículo. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. O discurso de Jesus, tá? O discurso de Jesus foi duro para eles. Imagina o meu como tem sido para algumas pessoas, né? Eu que não sou ninguém. Se o nosso Salvador, o discurso dele foi duro para essas criaturas, imagina o meu, que não sou nada, não sou ninguém, sou apenas um seguidor, né? Quem pode ouvir? Quem o pode ouvir? Não estavam suportando aquilo que Jesus estava dizendo. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, ou contra ele, né, contra a sua palavra, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, ou seja, para o céu, retornar para o céu? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Como falei, nossa carne não aproveita para nada, certo? É só uma casca. As palavras que vos digo são Espírito e vida. O Espírito do Pai, que é vida. O texto confirmando o que eu estava dizendo. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eles eram que não criam. E quem era que havia de entregar? Que o havia de entregar, certo? Já sabendo quem era o traidor dentre eles. Dizia, né? Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se o meu Pai não lhe for concedido. Se de meu Pai não for concedido, ou seja, quem envia os discípulos é o próprio Pai, né? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, ou seja, recuavam, porque não aceitavam a sua palavra, né? E já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, isso é a palavra de Jesus. Então, como imitado de Jesus, posso sim fazer o mesmo, tá? Aqueles que estão para causar divisão, que não estão aqui para aprender coisa alguma, estão só apenas para discutir e causar no canal. Quereis vós também retirar-vos? Se Jesus dispensou, por que não posso dispensar aqueles que não são crentes de verdade, não são cristãos? Não é isso? Responderam-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Ou seja, sendo imitador eu de Cristo, eu posso se dispensar aqueles que estão aqui para causar confusão, né? Vamos ao vídeo de hoje, que é o que é o pecado, né? Como uma série sobre o significado do pecado. Hoje o título é Desviar o Cristão do Caminho, porque é o que tem sido feito hoje por supostos cristãos que combatem a tua fé e combatem a Igreja de Cristo com toda a ênfase e tentando tirar você tirar você da igreja que você congrega para a igreja virtual que eles fundaram com o propósito do ganho, porque são pessoas, são criaturas que não têm o que fazer, são criaturas que estão à toa, né? Ao invés de procurar ganhar a vida honestamente, ganham em cima da ignorância das pessoas que não conhecem a palavra e não se dão o trabalho de tentar conhecer, mas acatam e ouvem tudo aquilo que eles dizem e se juntam entre eles para formar uma frota de ataque, né? Como posso dizer, soldados para uma guerra onde a sua mentira
tenta vencer a verdade, porque a verdade é a Bíblia, não sou eu, a verdade é a Bíblia, combatendo de todas as formas possíveis e arrastando multidões para o inferno. Embora eu creio que partes dos que estão ali realmente já pertencem, fazem parte do próprio sistema, né? Eu dou visibilidade ao canal, eu dou likes, eu faço discursinhos ali embaixo, eu faço adorações e idolatrias a esses homens, eu faço elogios, isso dá visibilidade e faz pessoas que não o conhecem crer que aquilo que está sendo dito é verdadeiro. Tá? Isso é tática e nós já sabemos que isso aconteceria, mesmo eu não acreditando que veria o que estou vendo hoje. Mas isso na verdade não me desanima, tá? Isso na verdade me faz crer cada vez mais que a palavra é viva, mesmo as pessoas não acreditando. Vamos à palavra de hoje. O satanismo moderno traz uma narrativa eloquente e diabólica. Palavras que são verdadeiramente destrutivas, suas retóricas baseiam-se em distorções dos relatos bíblicos, ou dos relatos bíblicos, né? A essência satânica e ímpia desses seres não consideram limites, tá? Eles não se importam com as consequências de seus atos, porque eles ignoram o juízo de Deus. A intenção dessas raças de víboras é destruir a fé cristã. Constroem uma narrativa em que a igreja, a religião e o templo são uma só coisa. Tá? A religião, a igreja e o templo são uma só coisa. Né? Eles criam essa narrativa deixando de ser instrumentos distintos, né? Fazem com que deixem de ser instrumentos distintos. O que eles sugerem é algo satânico. Estes contam com a falta de interesse pela palavra, pela palavra, né, da parte das pessoas, e também com a sua falta de compreensão. A ovelha dispersa vira presa de lobos, tá? Elas se tornam presas de lobos. Vamos ao texto na tela para a gente começar o entendimento. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaste, né, que te revelou. Ou melhor, que foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai. Porque Pedro estava passando uma revelação vinda diretamente do Pai, é o que Jesus fala aqui, que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, ou pedra, né, rocha, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, e Jesus é a rocha, edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está em Mateus 16 ao 18. Este texto é usado para a igreja católica para dizer que a igreja católica é a igreja verdadeira por causa desse texto que está baseado em Pedro, só que a verdade bíblica não é esta, tá? O que está dizendo aqui é que em cima do que Pedro disse, e o que Pedro disse? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E sobre esta afirmação, sobre esta palavra, tá? Sobre esta máxima, Jesus edifica a sua igreja. E que igreja? A igreja de que Jesus é o Filho de Deus. Tá? Ou seja, a igreja do Deus vivo. E que Jesus é a rocha, a pedra de esquina, o fundamento da palavra. A sustentação do templo. É o nosso Criador Jesus. Então não é sobre Pedro, e sim sobre a palavra de que ele foi dito. Observe um texto e o seu contexto, que é o que? A igreja foi edificada em cima da afirmação de Pedro. E o que Pedro disse? Que Jesus é o Filho de Deus. Então não é sobre Pedro. Mas o que foi dito na terra, ligado na terra, será ligado no céu. Sim, mas sobre qual situação? Sobre qual máxima? Sobre o nome de Jesus. Porque o milagre só acontece quando invocamos o nome do Senhor Jesus. Certo? Porque nenhum nome será dado sobre o céu e a terra ao qual devamos ser salvos. Então, sob o nome de Jesus, o que ligarmos na terra é ligado no céu. Porque sem esse nome nada acontece. Nós sabemos disso. Então, o confesso de Pedro aqui, e a igreja é fundamentada, é sobre o confesso de Pedro, tá? Que Jesus é o Filho de Deus. Encerra-se aqui esse assunto. Tá? Isso não testifica que o catolicismo é a verdadeira igreja. Até porque isso não havia no tempo do Senhor. Tá? Principalmente sabendo que lá em Apocalipse é citado 7 igrejas. Ali não se fala em igreja católica. Certo? Então é uma narrativa falsa. Vamos seguir em frente. Igreja. Eclesia. Tá? O seu significado. Porque muitos falam que é sair para fora. Né? Mas vamos ver o que diz o texto
no grego original, se é sair para fora, só simplesmente sair para fora, né? Aí diz, não, para sair do templo. Vamos ver se é isso mesmo. Reunião de cidadãos, chamado para fora de seus lares. Lembra o que foi dito a Abraão, ou Abraham, ou Abrão? Abrão, sai da tua casa, sai da tua tenda, do meio da tua parentela e vai para o lugar onde eu te digo. Certo? Isso é uma condução. Um lugar é sair da tua casa para o lugar onde Deus te conduziu, onde te foi ordenado estar. Vamos seguir aqui. Reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares, para fora, frisem isto aqui, para fora de seus lares, para algum lugar público. Assembleia do povo reunido em um lugar público com o fim de deliberar, ou seja, falar sobre a palavra. Assembleia dos israelitas, qualquer ajuntamento ou multidão de homens reunidos por um acaso tumultuosamente num sentido cristão. Ou seja, num local específico. É sair não da igreja, é sair da tua casa, tá? Para o local designado para deliberar, para adoração e para ouvir a palavra. Isto é o significado de eclesia, igreja. Vamos seguir em frente. Isso aqui é a continuação do texto, tá? Porque o texto é imenso, não coube numa página só, porque tem muita coisa aqui a ser dita sobre o significado de igreja. Assembleia do cristão reunidos para adorar em um encontro religioso. Olha só, grupo de cristãos ou daqueles que, na esperança de salvação eterna em Jesus Cristo, observam seus propósitos, ritos religiosos, mantêm seus próprios encontros espirituais e administram, né, seus próprios assuntos de acordo com os regulamentos prescritos para o corpo por amor à ordem. Tá? Porque um corpo é composto por membros, não existe corpo só com cabeça. Então, o evangelho isolado, viver isoladamente, ou seguindo a satanistas, vai te levar para o inferno. Aqueles que, em qualquer lugar, numa cidade, vila, etc., constituem um grupo e estão reunidos em um só corpo, tá? Corpo de Cristo. Observem o que está sendo dito. Totalidade dos cristãos dispersos dispersos, né, por todo o mundo, ou seja, reunindo todo o planeta, até, né? Assembleia dos cristãos fiéis já falecidos ou recebidos no céu. Reúne tudo. Vamos seguir aqui. Isto tudo aqui, ó, que eu expliquei para vocês, é igreja, tá? Então é você sair da sua casa para ir para o lugar onde foi determinado de adoração, seja onde for, ou numa praça, ou dentro de um templo, ou numa sinagoga, ou numa tenda. É isso que significa eclesia, igreja. Vamos seguir em frente. A religião pura e imaculada para o nosso Deus e Pai é esta: visitar o órfão, as viúvas nas tribulações, tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Está em Tiago 1:27. O que é religião? Vamos aqui. Do grego treskeia, certo? A adoração religiosa. Externo, né? Aquilo que se consiste em cerimônias, disciplinas religiosas e religião. Ou seja, a religião não significa só adoração em si, mas também fazer a bondade ao seu próximo, porque é o que está dito em cima, a verdadeira religião, ou seja, aquilo que você deve seguir religiosamente, é compartilhar com o seu próximo, socorrer a viúva, o necessitado, tá? Mas não isenta você de estar adorando o Senhor numa reunião no corpo cristão. Vamos seguir em frente. Não sabeis vós que sois santuários do Deus, o que Espírito de Deus habita em vós? Vamos ver o que significa santuário aqui? Isso está em 1 Coríntios 3,16, tá? Templo, vamos voltar lá no texto. Santuário, que significa templo, tá? Porque dizem para vocês que o templo é você mesmo, é seu corpo. Então significa dividindo cada coisa aqui, tá? O que é igreja, o que é religião e o que é templo. Do grego naos, usada para o templo de Jerusalém, usado para o templo de Jerusalém, tá? Mas somente do edifício sagrado santuário, em si mesmo, tá? Consistindo no santo lugar do Santo dos Santos. Do grego clássico é usado para santuário, o cubículo do templo, onde a imagem de ouro é colocada, e que não deve ser confundido com todos os templos e edifícios, tá? São templos específicos para Deus. No caso, a imagem ali seria a Arca da Aliança. Metáfora: é o templo espiritual que consiste dos santos de todos os tempos, reunidos por Cristo, em Cristo.
certo? Então aqui você pode perceber que o templo em si não está somente com o seu corpo como um templo espiritual, porque estamos falando de templo de Cristo e do templo espiritual, são coisas distintas. Tá? Porque quando Jesus subiu ao céu, ele disse que enviaria um outro Consolador, e esse é o Espírito específico do Pai. Ou seja, Jesus Cristo reunindo o seu templo, o seu corpo, com uma coisa específica, e o Espírito Santo fazendo outra coisa que está em vós. Onde Satanás falou que nós possuímos espíritos em nosso próprio espírito. Aí depois se contradiz quando Deus fala: não sabeis vós que é templo do Espírito, e o que o Espírito de Deus está em vós, ou seja, o Espírito de Deus, não o nosso próprio espírito. Porque quem observa, né, o seu próprio espírito, quem tem o próprio espírito, ele se torna divino, ele se torna como os anjos. E nós não somos como os anjos ainda. Nós não passamos ainda para a restauração absoluta. Estamos ainda na restauração, no processo de restauração. Tá? Seguindo em frente aqui. Deixa eu ver se tem texto de explicação sobre isso. Na tradução dos textos originais, não há um versículo que sugira ao cristão o desligamento da igreja. Leiam a Bíblia, vocês vão observar isso. Na tradução dos textos originais, não há um versículo que sugira ao cristão o desligamento da igreja ou deponha contra ela. Tá? Sabemos que existem falsos templos, e Jesus falou sobre isso, ou seja, não são igrejas verdadeiras, então não são templos de Deus. Então combater os falsos templos sim, mas combater a igreja verdadeira não. Tá? A palavra sempre depõe contra práticas pecaminosas. O que isso significa em suma? Né? Fazendo um resumo. Vamos lá. Vou trazer para vocês aqui o resumo do que eu acabei de explicar. Tá? Vamos seguir aqui. Igreja, eclésia ou eclesia. Tá? Trata-se do convite de Deus para o cristão sair de sua residência, como já foi explicado no texto original no grego, e dirigir-se a um local público destinado à adoração e exortação, onde a reunião dos santos tem esta finalidade. Vamos seguir em frente. Religião, grego treskeia. A religião é um conjunto de crenças e práticas sociais. Observem aqui. A religião é um conjunto de crenças e práticas sociais relacionadas com a noção do sagrado. Disse sagrado qualquer crença que a pessoa adote, tá? Aí não vou entrar muito nos pormenores, porque a pessoa pode ter a sua crença, seja ela qual for, como sagrada para si. Mas a nossa só cabe aqui a crença sagrada cristã, tá? Seja essa cristã ou pagã, o gnosticismo e até o ateísmo, quando defendido de forma sistemática. É por isso que a verdadeira religião cristã deve priorizar a vida, e isso é a verdadeira prática de fé, a verdadeira religião. Observem que são coisas distintas, tá? Não é uma coisa só. Este é o fundamento do que eu estou explicando hoje, para a aplicação nas nossas vidas. Cada coisa é diferente, não é uma coisa só. Então, quando juntam numa coisa, tudo numa cumbuca só, nasce a tão conhecida heresia. Tá? O que gera apostasia, porque a confusão que está sendo apregoada hoje, feita hoje, é o que está gerando uma apostasia e vai gerar uma apostasia ainda maior. Tá? São essas heresias, como eu falei para vocês. O entendimento aqui é confundir as pessoas de forma que elas... isso aí é só confusão, né? Trazendo para as palavras de hoje. Isso é só confusão. Não é isso que eu quero, não é o Deus que eu pensava ser. Por quê? Porque essas confusões causam distorções na mente das pessoas. As pessoas estão cansadas de tantas aberrações do que está acontecendo no mundo hoje. Tá? Então elas não vão batalhar por algo que ela desconhece. E se ela não conhece a verdade, existem tantas brigas e discussões e distorções, é melhor não conhecer. Não é verdade? Não é assim que se pensa? Vamos seguir em frente. Templo, grego naos, tá? Receptáculo do Santo Espírito de Deus, santuário em si mesmo. O próprio corpo humano é descrito como um vaso onde se derrama, né, o azeite da unção. Logo, o templo não é igreja, tampouco o templo é religião. Ou seja, as coisas distintas, tá? Embora que, como eu expliquei no templo também, se você distinguir aqui o Espírito Santo, né, ter como corpo de Cristo, especificamente, aí vai parecer uma contradição, mas não é. Lá eu expliquei o templo do corpo de Cristo, e aqui eu estou explicando o templo do Espírito Santo. Aí você vê uma distinção entre eles. Tá? Mas fora isso, o templo ele não é religião, tá? Não é prática de religião, né? E nem é a igreja em si, o templo do Espírito. Mas o templo cristão
como está no texto em grego aqui. Vamos lá. Templo é o lugar onde você se reúne para adorar. Certo? O que eu quis fazer aqui foi trazer a distinção entre templos e templos, tá? Templo do corpo do Espírito Santo e templo do Senhor Jesus. Tá? Então vamos seguir aqui. Porque muitas vezes é nessa situação que vem a confusão. Tá? Em Apocalipse está o registro das últimas palavras da exortação de Deus para a humanidade. Deus faz questão de citar 7 templos físicos para denunciar a religião pecaminosa em meio à eclesia, ou eclésia, né? Ele não cita templo espiritual. Por isso que eu falei, a diferença entre templo espiritual, tá? E do templo do Espírito Santo. Eu devo ter feito essa distinção no texto que eu apresentei para vocês. Eu estava fazendo a correção do texto que eu ia começar a aplicar e acabei não fazendo essa correção. Mas fica na distinção na minha fala aqui, tá? Depois eu tenho que verificar isso no livro que eu distribuí a vocês, que eu tenho que fazer essa correção lá no texto. Tá? Eu deveria ter feito aqui, na verdade, uma quarta colocação: o templo do Espírito Santo, o templo Naós, que é o templo do templo físico, e o templo do Espírito Santo, tá? Para que havesse uma distinção aqui. E eu pensei que ficaria claro, mas como o penúltimo vídeo que eu fiz, o anterior não ficou muito claro a vocês. Eu quero deixar muito claro aqui: distinção do templo físico e do templo do Espírito Santo, que são coisas distintas também. Ele não cita templos espirituais, porque as coisas são coisas distintas. Ele instituiu a igreja para tratar de questões coletivas acerca do corpo de Cristo. Uma vez que somos membros de um corpo, do corpo de Cristo, vale ressaltar que ele considera ambos igualmente, tá? Tanto o coletivo quanto o individual. Desviar o crente do caminho é o cerne de Satanás. Ele tem por objetivo o derradeiro, a condenação definitiva dos filhos de Deus. E todo aquele que pratica o mesmo é filho de Satanás. Certo? Ou seja, desviar o cristão do seu caminho, tirar o crente da igreja. Tá? Como falei, existem falsos templos, nós sabemos, eles não são templos cristãos, são templos maçons. Sabemos que tem igrejas que foram fundadas pela maçonaria, tá? Mas o que vai distingui-la? Doutrina, como foi explicado no último vídeo. Tá? Vamos lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e manifestarei a ele. Está em João 14, 21. Vamos ver o que significa essas explicações aqui. Aquele que tem, tá? Eco. Ter, né? Assegurar na mão, no sentido de utilizar, ter controle sobre ele, possessão da mente, referindo-se a alarme, ou seja, você ter o seu próprio controle em si, o que você tem, o que você tem assegurado em si, tá? Vamos lá, próximo. Os meus, do grego mu, eu, né? Meu, de mim, né? De mim mesmo, o meu, né? Mandamentos, entolé ou entolé, ordem, comando, dever, preceito, conjunção, aquilo que é prescrito para alguém em razão do seu ofício, mandamento, regra prescrita de acordo com o que está. Aí vocês têm um textodinho aqui, é com aquilo que está dentro da Bíblia, tá? Não aquilo que está na mente do homem. Não é estudar a Bíblia, é estudar a palavra, tá? A revelação verdadeira está na palavra, não na minha mente. Certo? Eu sei que existem dons do Espírito, mas quando o dom é do Espírito, ele não contradiz a palavra, ele soma a ela. Esse é o fundamento principal. O cristão tem por finalidade buscar a verdade, onde quer que ela habite. Tá? Nem toda igreja representa a Deus, mas somente aquela que luta para preservar a sã doutrina. Texto na tela, não siga em frente aqui. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também isso tem a ver com a questão da dracma, tá? Dos talentos. E por que temos que estar sempre juntos? Porque a um Deus deu tanto, a outro Deus deu tanto, a outro Deus deu tanto, e nessa junção formamos um corpo onde um ajuda a auxiliar ao outro. Tá? Porque a dificuldade que nós teríamos se tivéssemos somente a mão direita e não tivéssemos a esquerda, e se tivéssemos somente a esquerda e não tivéssemos a direita, porque uma serve para auxiliar a outra. Tá? Ninguém é membro de si mesmo sozinho. O braço não é um membro de um corpo estando ali sozinho. Tá? Ele precisa de um corpo, e tudo serve para auxiliar um ao outro.
Tá? Assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, que eu acabei de explicar, segundo a graça que nos foi dada, né? Como falei, a parábola dos talentos, né? Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo, né? Ou o que exorta, faça-o com dedicação, ou o que contribui com liberalidade. Aí entra aqui a questão do dízimo, da oferta, né? E eu vou falar sobre dízimo e oferta, tá? Eu vou pegar muito profundo nisso, porque muitos dizem que era só comida e alimento. Eu vou provar que não era isso, não. Tá? Como já provei outras coisas aqui, né? Dentro da palavra, não sou eu que provo, a palavra está provando, eu estou mostrando para vocês e a palavra prova a si mesmo. Liberalidade, o que persiste com diligência, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Amor ágape, não amor eros, como é ensinado hoje para alguns, tá? Preferindo-vos em honra, né, uns aos outros. Isto é mandamento. E aí? Como eu posso contradizer o mandamento e dizer que eu sou cristão e dizer que eu estou apregoando a palavra verdadeira de salvação e de justiça? Nós já observamos que as coisas são diferentes, tá? Elas são separadas. Igreja, né, da eclesia, do corpo do espírito e da religião. Então são coisas distintas em si, né? Vamos seguir aqui com o texto na tela. Agora, porém, o ministério de Jesus recebeu é superior ao dele. Agora, porém, o mistério, tá? Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança do qual ele é mediador é superior. A antiga, tá? Em tudo. Isso antigo não é só a Israel, não. Tem a ver com o sacerdócio, né, que foi mudado, sendo baseada em promessas superiores, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra, né? Hebreus 8, 6 e 7. Ministério. Ofício público em que o cidadão se compromete em administrar, né, por sua própria conta, serviço ou ministério de sacerdotes relacionados com orações e sacrifícios oferecidos a Deus. Vocês perceberam que tem muito a ver com a função cristã, com a função ministerial? Vamos seguir em frente. Para que não mais sejamos como meninos. Deixa-me ver se é o texto mesmo. É este mesmo. Não sejamos como meninos, meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, ou seja, por toda a mentira que está sendo apregoada hoje, tá? De doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Está em Efésios 14, ou melhor, Efésios 4:14. Vamos seguir aqui. Agitados. Ser agitado pelas ondas, metáfora agitado, né, como as ondas mentalmente, tá? Trabalho mental para bagunçar sua cabeça. Vento, uma agitação violenta, corrente de ar, um vento tempestuoso, forte, as quatro direções, portanto, pontos cardeais, por isso os quatro cantos da terra, espalhando as pessoas, né? Doutrina. Ensino, instrução, ensino aquilo que é ensinado, doutrina, ensinamento, preceitos. Artimanha, jogo de dados, metáfora, de decepção de homens, porque, como falei, eles tratam a fé como um jogo para causar decepção. Olha o que a palavra está dizendo. Algumas vezes enganavam, né, jogadores de dados, algumas vezes enganavam e defraudavam os seus companheiros em jogos. Tratam a fé como um jogo, tá? Para causar o quê? Decepção. Vamos lá. E defraudar, né? Homens com cara de homem, por isso que aí também entra aqui a questão das descendências, né? E alguns cristãos que dizem ser aparência de homem, mas são servos de Satanás, são cria de Satanás, ou dos caídos, né? Um ser, né? Um ser humano, seja homem ou mulher. Próximo texto aqui. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, com a sua própria podridão carnal. 2 Timóteo
4, 3. Eles negam a palavra através da palavra, tá? Eles negam a palavra através da palavra. Como assim negar a palavra através da palavra? Como Satanás fez com Jesus. Não foi assim que está dito na palavra? Então faça isso. Jesus retruca ele dizendo, não é assim. Meu pai disse de outra forma. Tá? Ou seja, pegam a palavra, pegam um texto, forçam ele e distorcem o seu sentido original. Né? É o que E o que é mais medíocre? Quando satanistas querendo mostrar superioridade diz: seu pastor nunca irá te dizer isto. É óbvio que não. Apenas satanistas dizem o que eles afirmam. Né? Antes ao cristão, a ignorância que o leva para o céu, né? Ao conhecimento que o leva para o inferno. Tá? É melhor você ser ignorante e ir para o céu do que você ser muito sabido e abrir aspas aí, né? O metido é inteligente, sabe tudo, e esse conhecimento te levar para o inferno, porque é mentira e distorção. Maturidade para satanista é deixar se levar em roda por todo o vento de doutrina. Isso é maturidade para eles. Né? Por causa do pecado, toda a terra é maldita, assim como a boca de falsos mestres, né, que buscam a condenação dos filhos de Deus. Sabem o que significa o hexagrama? O tripé de Satanás? Isso é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Né? Deixa eu mostrar o texto na tela aqui para vocês. O tripé de Satanás. Primeiro, queda dos anjos. O segundo, queda do homem. Tá? Olha como aconteceu aqui. Isso é Bíblia. Né? Primeiro, queda dos anjos. Segundo, queda do homem. E o terceiro, a destruição da vida. Condenação eterna. Ou seja, a morte definitiva. A estrela de Renfã. E por que estrela? Porque tem a ver com as estrelas arrastadas. Né? Tem a ver com queda dos anjos. Né? A estrela de Renfã. Assim na terra como no céu. Vamos significar aqui. O triângulo para cima, né? O tripé, queda dos anjos, queda dos homens, condenação absoluta. Aí forma essa estrela de Renfã, o hexagrama, que significa assim na terra como no céu. O que foi feito no céu, tentando ser repetido na terra. A queda, a destruição e a condenação. Entendam muito isto. Tá? E esse pentagrama aqui, porque significa a cabeça do enganador, daquele que tenta destruir a tua alma. Meu povo, espero que tenha ficado claro. Eu devia ter feito uma correção no texto ali para colocar a quarta situação, que seria o templo do Espírito Santo. Né? Eu mostrei o templo que significava no texto, no grego, o significado do templo, né? Que é um local físico, sim. E depois devia ter colocado a quarta observação, que significa o templo espiritual. Tá? Que são coisas distintas. Mas observem que no texto original está provando aquilo que foi dito. Tá? Foi um erro meu não ter colocado essa distinção aqui no texto para mostrar para vocês, mas eu vou colocar no livro lá depois para apresentar para vocês. Então existe, já foi provado primeiro a distinção do templo e depois a distinção do corpo do Espírito Santo. Então observem isto. São coisas distintas, tá? Igreja, religião e templo. São coisas distintas. Tá? Principalmente o templo do físico e o templo espiritual. Então não caia mais nessa conversa de que pessoas querem te tirar da igreja. E qual é a igreja verdadeira? Aquela que observa a sã doutrina, aquilo que foi ensinado no passado e que hoje já não é mais ensinado. Então a sua alma está em risco. Tá? É a tua salvação que está sendo colocada aqui em risco, em questão, tá? Colocada à prova. Seguir em frente sempre. Não deixar se enganar por qualquer conversa fiada. Tá? Não fiz refutação porque a criatura já refutou a si mesma. Né? Convém-nos seguir aqui em frente nessa sã doutrina, nessa sã verdade. Tá? Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Aqui deixam a palavra do Senhor para que vocês analisem. Que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre, até a consumação desse tempo. Até o próximo. Tchau, tchau.